Senhores conselheiros e conselheiras, senhor procurador, senhora advogada e senhora secretária, verificado o quórum regimental nos termos do artigo 52 do Regulamento Interno do Contencioso Administrativo Tributário, declaro aberta a 16ª sessão virtual de julgamento do ano de 2021. Esclareço que esta sessão se rege pela portaria CONAT 158/2020 e 145/2017. Senhora secretária, tem resoluções para serem aprovadas? Não, presidente, temos não. Bom, não tem resolução. Em relação à ata da 15ª sessão do dia 12 de abril de 2021, os conselheiros leram e aprovaram? Sim, senhor presidente. Não. Sim, Lida e aprovada a ata do dia 12 de abril. Presidente, eu mandei umas, mas foi em cima da hora, que amanhã a gente, né? Bem, não deu tempo, só para esclarecer que foi muito também em cima. tem dado auxílio também, pessoal, que ela, né, tá certo, tem dado auxílio da Ivete. Tá. Para ser aprovada, se possível, amanhã. Certo. Ana Paula, vamos constar aí que a presença da advogada, certo? Presidente, a doutora Andréa, ela não é advogada. Não, sou contadora. É contadora. Eu? Desculpa. Então, vamos anotar a presença da contadora, a doutora Andréa. Pois não. Certo? E vamos iniciar nossos julgamentos de hoje, tá certo? Em relação aos processos. São 4 processos da mesma empresa. São os processos de números. E aí eu vou indagar os... Oh, meu Deus, se eu sair aqui. Desculpe. Os processos, são 4 processos. Os dois primeiros da conselheira doutora Dalcília. Doutora Dalcília, esses 2 processos iniciais dá para ser julgado em conjunto? Sim, senhor presidente, a diferença entre eles é só o exercício. 2014 e o outro 2015. Então, pronto. Então, eu vou... São os processos de recurso 1.1269/2018 e 1.1269/2018, auto-infração 2018 00839. Ele tem como recorrente 3C Certos S.A., recorrido célula de julgamento. Esses autos foram julgados procedente na primeira instância e a assessoria processual tributária se manifesta pela parcial procedência. O outro é o processo 1.1283/2018, auto-infração 2018 00844. Também tem como recorrente 3C Certos S.A., recorrido célula de julgamento, também foi julgado procedente e a assessoria processual tributária se manifesta pela procedência. Com a palavra, a conselheira relatora, doutora Dalcília. Boa tarde a todos, senhor presidente, senhor procurador, conselheiros, conselheiras, a representante aqui da empresa. Eu agradeço a Deus aí por mais esse dia, mais essa sessão, e tenhamos saúde para prosseguir. Esse auto de infração, primeiro, trata da falta de escrituração de notas fiscais de entrada do exercício 2014, no valor de R$ 1.065.056,80. A penalidade aplicada foi a 123.3G, pelo autuante. Já o segundo é o exercício de 2015, o montante 525.706,84, também pela 3G. Eu comparei as peças dos 2 processos, defesa, julgamento singular, parecer e recurso, elas se mantêm idênticas, as defesas, guardadas as devidas particularidades, e os arquivos das notas fiscais, eles são proporcionais ao exercício. Dito isso,
Passa o resumo aqui do auto de infração, que os argumentos trazidos pela defesa, e aqui eu vou destacar os principais, para que se compare com a decisão singular, já que no recurso a empresa pede a anulação do julgamento singular por não ter apreciado todos os pontos levantados. Então, por isso eu vou também mencionar a defesa. A defesa, ele argue a tempestividade, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com base no artigo 151.3 CTN, o cesseamento ao direito de defesa, ele argue porque teria havido uma análise superficial dos documentos contábeis, teria sido distorcida as informações prestadas pela empresa, e afirma que a presunção não é suficiente para atribuir descumprimento de obrigação acessória, como a falta de registro de operações nos livros. No mérito, a recorrente trabalha com mercadorias de terceiro, que seriam remetidas para prestação de serviços de calibração e medição nos laboratórios da impugnante. Afirma que tais mercadorias não compõem o estoque da impugnante, que a empresa não fabrica, não comercializa e muito menos aplica qualquer beneficiamento aos equipamentos que lhes são remetidos. Sendo certo, então, somente a obrigação de fazer a calibração e a medição destes. Afirma que não realizou qualquer operação comercial cuja natureza se constitui com a obrigação de dar, mas apenas prestou serviços sujeitos ao ISS, cuja obrigação tem natureza de fazer. Afirma que o levantamento é superficial e precário, que há erros graves, presumir que a impugnante não escriturou operações constitui um erro grave, já que não realiza operação de cunho comercial. Afirma que inexistiu descumprimento de obrigações acessórias, que o fiscal não trouxe provas concretas, e argue o princípio do devido processo legal, que deve ser observado no âmbito administrativo, a busca da verdade material. E aí ela requer a perícia, conjuntada posterior de documentos, se faz necessária como meio de contraditar a posição da autoridade fazendária, e que o interferimento da perícia constitui cesseamento ao direito de defesa. Ao final, requer a improcedência. A primeira instância, ela foi pela procedência, considerou que o procedimento de escriturar documentos fiscais na FT é obrigatório a todos os contribuintes, que a própria empresa confessa que deixou de escriturar os documentos objeto da acusação, e que ele não reconhece as questões de legalidade aduzidas pela impugnante, porque essas normas não ilide, não trazem exceção às regras, que obriga a empresa a escriturar a totalidade das suas operações. Aí ele se refere que dessas notas fiscais, de um total de 1.065.056, 1 milhão representada por 8 notas, citam no campo informações adicionais desses documentos, que as operações referem-se à mercadoria de propriedade que segue para a realização de ensaios com posterior retorno. Autuada a questão da atividade, ele cita a atividade da empresa, e que ela, mesmo nessa condição da atividade, que é comércio atacadista, material elétrico, e o KNAI 7119-799, de executar serviços de engenharia e arquitetura como testes e análises, que nessa condição, mesmo assim, deveria ter escriturado todas as operações na forma do regulamento do ICMS. Cumpre assinalar que a escrituração dos documentos fiscais em tela não é eletrônica. Por isso, ele aplica o 273G e cita os dispositivos que são da escrituração obrigatória da totalidade dos documentos, cita que não há como acatar as razões aduzidas pela recorrente
pela defesa, que é o julgamento, que as operações estão contabilmente supostamente registradas, porque então integral e claramente delineados na obrigação tributária de fazer. Ele diz que uma coisa não interfere na outra, que ele quer dizer aqui. Aí a questão da perícia, ele aborda na questão final, quando ele cita que o feito fiscal também não subsiste aspectos formais que permitam pronunciar a nulidade requerida, de modo que não se observa a afetação aos princípios contraditórios da ampla defesa, bem como a materialidade da infração está clara e plenamente demonstrada de maneira a não se vislumbrar a necessidade de intervenção pericial. A defesa apresenta recurso. O recurso ordinário, ela argumenta a intempestividade, ela pede a nulidade da decisão de primeira instância em razão da ausência de motivação, argue que o julgamento singular não apreciou os argumentos trazidos pela recorrente, nem relativas à nulidade, nem ao mérito, e que, no mérito, ela reafirma que a empresa, ela trabalha com mercadorias de terceiros, que são remetidas para a prestação de serviços de calibração e medição nos laboratórios e que não compõem o estoque da recorrente. Novamente, afirma que não fabrica, não comercializa mercadorias. Aí ela repete os argumentos de mérito que eu já falei na defesa, de que não realiza operação comercial, questiona o trabalho fiscal de não ter investigado a existência ou não do fato jurídico tributário, que seria um levantamento incompleto, falho e viciado, que não serve à quantificação e identificação de eventual crédito tributário, e que as divergências apuradas não são reais, e não existe o descumprimento de obrigação de natureza acessória. Levanta de novo a questão do devido processo legal e a questão da perícia e juntada posterior de documentos. E no parecer é conhecido o recurso ordinário, dando-lhe provimento em parte, a fim de alterar a decisão proferida na primeira instância, para parcial procedente. Aqui, o parecerista aplicou a penalidade do 123.8L, e considerou e indeferiu o pedido de perícia com base no artigo 97, inciso 3. É esse o relato dos dois processos, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra, doutor Rafael. Presidente, está muito baixo o seu áudio. Não sei se os outros... Com a palavra, doutor Rafael. Melhorou? Melhorou, mas eu escutei a minha parte. Eu vou pegar ali o Presidente, quero saudar a todos, conselheiros, representante da empresa, meus cumprimentos a todos, boa tarde. Presidente, ambos os autos de infração é uma acusação em que a empresa, nos exercícios de 2014 e 2015, a autuada deixou de escriturar no livro fiscal próprio de entradas, FD, os documentos fiscais que foram apontados pelo agente, o agente autuante. O descumprimento do dever instrumental ficou consubstanciado, presidente, nos documentos que foram anexos ao auto de infração, dentre eles a relação dos documentos fiscais, tidos como não escriturados, bem como as chaves dessas notas. Todos estão em anexo. Então, considerando esse cenário, presidente, eu, analisando os argumentos da defesa, dentre eles o cerceamento do direito de defesa, o descumprimento do devido processo legal, eu entendo que, com relação a esse primeiro aspecto, a arguição de nulidade deve ser afastada, porque uma arguição genérica de nulidade, em que não vem demonstrado o prejuízo, não deve ser acolhida, como não vem sendo acolhida por esse colegiado. A empresa também defende que a acusação foi pautada em uma presunção, mas o que se observa é que não se trata aqui de uma presunção. De fato, a empresa, nos seus
documentos fiscais, nos seus assentamentos contábeis, os documentos não constam como escriturados. Não se trata de uma presunção. Os documentos foram apresentados e não foram identificados na EFD do autuado, hora recorrente. Então, considerando esses aspectos, presidente, eu não vejo como acolher eventual cerceamento do direito de defesa, porque o devido processo legal foi observado. Outros aspectos, presidente, que a empresa traz, e aí é nessa mesma linha, que seria a inexistência do descumprimento da própria obrigação acessória, identifico que as provas, como eu já citei no início, a documentação comprobatória, a documentação que lastreia, que dá lastro à autuação, ela já realmente evidencia que a obrigação acessória de escriturar, ela realmente foi descumprida pelo autuado. Então, realmente, a argumentação trazida pela defesa, nesse ponto também, ela não merece prosperar. E nessa mesma linha, considerando já que as provas são suficientes para comprovar a autuação, considerando ainda que o pedido de perícia foi formulado em desconformidade com o que exige a nossa legislação processual, eu também vou opinar no sentido de que seja indeferida, porque é formulada de modo genérico. Né? Então, é nessa linha que eu também vou opinar para que seja afastado o pedido de perícia formulado. Outro aspecto, presidente, também trazido pela empresa, hora recorrente, seria a nulidade da decisão de primeira instância. Mas, em momento algum, a empresa também aponta qual seria o ponto omisso, né, da decisão de primeira instância e qual seria o prejuízo efetivo que a omissão apontada levaria no acolhimento dessa nulidade. E, por fim, presidente, a empresa traz como um instrumento de defesa que seria prestador de serviço, que não comercializa produtos, mas, não obstante isso, presidente, está submetida ao cumprimento dos deveres instrumentais. E ainda que fosse um ente imune, ainda assim teria o dever de cumprir, nos termos do Código Tributário Nacional, os deveres instrumentais previstos na legislação. E é nessa linha, presidente, que eu vou opinar no sentido de que o recurso da empresa seja em toto, improvido, mas de ofício, nos termos do precedente dessa Câmara, eu vou opinar no sentido de que a penalidade seja reenquadrada nos termos do parecer. Obrigado, doutor Rafael. Doutor André, deseja se pronunciar? Sim, tudo que foi falado sobre a nossa defesa, realmente a empresa não faz nenhum tipo de venda de material, nem revenda, né? Aí eu vejo o que está mais pegando para a gente é a questão da não escrituração das notas fiscais, correto? Isso mesmo. Okay. A acusação é essa. Da não escrituração, né? Sim. Não, ok, podemos seguir. Obrigado, doutor André. Um pouco baixo, presidente. Bom, melhorou o áudio? Bom, a doutora André encerrou? Sim, sim. Bom, com a palavra a conselheira relatora, doutora Dalcília, em seguida está aberto para discussões. Doutora Dalcília. Não mudo, doutor Dalcília.
Sem som, doutora. Está ouvindo agora? Temos aqui as preliminares, os pedidos para serem colocados em votação. Eu tenho algumas observações a fazer em relação ao mérito, mas como a precedência aqui é costume votar primeiro os pedidos, então tem a preliminar de nulidade do julgamento de primeira instância por ausência de motivação completa. E tem um pedido de perícia, antes de entrar no mérito. Aí eu me manifesto em relação à nulidade por cesseamento do direito de defesa e em função por entender que a primeira instância, ela está assim motivada, eu afasto essa preliminar de nulidade. Eu fiz um levantamento aqui da defesa, dos pontos que a defesa tratou, e fiz questão de ler aqui para que cada conselheiro pudesse também tirar sua própria conclusão. Então, aqui marquei até o que aqui não teria sido citado pelo julgador, a questão da tempestividade da defesa, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, no 513, que aí já é algo automático, por isso não acarreta um cesseamento de direito de defesa, que uma vez interposto o recurso já fica suspensa a exigibilidade, não é o julgador que vai deferir ou indeferir essa suspensão. Então, ele não mencionou esses dois pontos. Os demais pontos que a defesa tratou, ele levantou, eu identifiquei a presença, ele levantou, ele trouxe no julgamento singular a questão da atividade da empresa, ainda que sucintamente o pedido de perícia, mas ele trouxe isso para mostrar, pela minha compreensão, de que, independente da atividade da empresa, as operações que ela realiza, ela é obrigada a escriturar em sua totalidade. E também ele cita aqui, naquele trecho final que eu mencionei, a questão da perícia, que ele não identificou aqui a questão do motivo, aqui no final, estou procurando só aqui a questão. Ele menciona a questão da intervenção, está aqui. Ele diz que não observou ofensa ao princípio contraditório ampla defesa, isso o julgador, e que a materialidade da infração está clara e plenamente descrita e que não há necessidade de intervenção pericial. Isso é o que ele fala sobre o pedido de perícia. O pedido de perícia, por sua vez, ele não observou os quesitos do artigo 84. A defesa não apresentou um motivo específico para esse pedido de perícia, não trouxe pontos controversos ou contraprovas, não apresentou quesitos. Então, ele fez um pedido genérico e aqui o julgador, no meu entendimento, ele mencionou de uma forma genérica quando viu que não tinha necessidade de intervenção pericial, ele já estaria fundamentando. Então, eu afasto essa nulidade do julgamento singular, senhor presidente. Está desligado, senhor presidente, o microfone. Algum dos colegas quer debater sobre a nulidade do julgamento singular? Então, se se todos concordam, não querem debater, vamos para o julgamento. Doutora Dalcília, como se manifesta sobre a nulidade do julgamento singular por ausência de motivação? Eu afasto, senhor presidente, entendo que, apesar de sucinta, a fundamentação está presente na decisão singular. Ok. Doutor Tiago. Com a relatora, senhor presidente. Doutor Emerson. Com a relatora, senhor presidente. Doutor Ivete. Aliás, doutora Francileite, desculpe, doutora Francileite. Eu estava aguardando, mas... Não aguarde não, doutora Francileite, às vezes o presidente falha, pode dizer na hora, presidente, é minha vez. Não tem problema não, porque só evita um erro. Mas, tá bom. Doutora Francileite. Com a relatora. Doutora Ivete. Com a relatora. Doutor Michel. Com a relatora. Então, a decisão em relação à nulidade de julgamento singular por ausência de motivação foi por unanimidade
decidiu em afastar, entendendo que o julgador singular motivou, certo? Todos os elementos contidos na defesa. Tem um pedido, eu não sei, doutora Dalcília, se é nulidade do auto-infração ou nós vamos tratar em mérito. Mas ela... Não, presidente, eu posso falar aqui só um minutinho? Esses 4 processos, as nulidades da Dalcílias, dos 2 processos da Dalcília, são os mesmos dos meus. Isso aí eu quero tratar por 2, porque são 2 do mesmo tipo, depois dois separados. Tá bom. Porque aí são assuntos diferentes, tá certo? Pode ser que no seu ele não tenha motivado alguma coisa, tá certo? Tá diferente desses 2 aqui. Ok. Vamos tratar, tá certo? Tem aí eu não sei se nós vamos tratar como nulidade, mas pelo que eu li, tinha alguma coisa referente ela cita o levantamento realizado em incompleto, falho e viciado. Tá certo? Ela de fato cita, senhor presidente, ela só não cita isso lá nos pedidos dela, mas ela no teor da defesa do recurso, em algum momento ela sempre está questionando o levantamento realizado. Isso aí a gente trata como uma nulidade, ou a gente deixa para tratar isso em mérito, doutora Dalcília. Você quer a relatora aí, a gente... O que é que os conselheiros acham? Eu posso colocar como uma proposta de nulidade, só como o presidente costuma dizer, o que não acrescenta não vai diminuir, porque essa questão aí do levantamento, ela de fato coloca em alguns pontos, ela só não chama de nulidade nem pede nulidade em função disso, né? Mas ela pede perícia para verificar e fazer esse processo de busca da verdade material. Então, acho que pode ser, sim, posso colocar como uma preliminar de nulidade, se os demais conselheiros também entenderem assim, por mim, pode ser também. Aparenta até, levantamento realizado é incompleto, falho e viciado, não servindo como elemento de quantificação ou identificação de eventual crédito tributário. Certo? A pergunta que eu faço me parece mais como uma nulidade, porque se o levantamento é falho, impreciso, tá certo? E é viciado, tá certo? Isso, se for verdade, tá certo? Pode ser levado como uma nulidade de uma auto-infração. Os senhores conselheiros, o que é que acham? Doutor Michel? Eu acho mais apropriado fazer em separado mesmo. Doutora Ivete, o que é que acha também? Pode ser, eu acho que dá certo para ser separado, né? Porque juntava, qual seria o problema também? Eu estou tentando entender, você acha que Não, se a gente pode, na hora do método, você pode dizer alguma coisa sobre isso, mas quando a pessoa diz que um levantamento é viciado, e ela coloca isso, tá certo? O vício é uma espécie é uma espécie de que você diz, rapaz, esse teu levantamento está viciado. Não é nem estar. Um vício, ele para mim, tem uma nulidade nisso aí, quando tem algum vício no fazimento de uma auto-infração. Então, é por isso que eu coloquei como. Eu achei que era para ser como uma nulidade. Aí eu estou indagando os conselheiros, porque também nessa parte aí tem parte de mérito, tá certo? Eu também entendo que tem parte de mérito. Vamos ver com as 2 relatoras, né? O que é que elas acham? Os relatores são a Dalcília, nesses 2 primeiros. Nós estamos fazendo aqui o da Dalcília, tá certo? A conselheira...
Pode falar? Fale, doutora Dalcília. Os dois processos meus, eu não entendi, eu não sei se o da conselheira Francileide, que já disse aqui que são iguais, se ela entendeu como um pedido de nulidade, mas como eu disse, eu acho que talvez fique até mais claro, mais seguro, e colocar em votação a questão dos supostos vícios no levantamento que foram arguídos, embora não tenha nenhum específico que ela tenha indicado. Está mais ligada à atividade dela, ela coloca esses vícios como a minha atividade não é de comércio, e o fiscal não levou isso em consideração, que esses produtos não entraram no meu estoque, porque eu presto serviço de calibração, é mais nesse sentido. Uhum. Certo. Procuradoria, o que é que acha, doutor Rafael? A discussão seria quanto ao tratamento, presidente, da nulidade? Sim. Acredito que sim, presidente, seja tratado como nulidade esse aspecto. A doutora Andréa quer se manifestar também sobre... Presidente, eu só estou com uma dúvida, eu estou vendo vocês falando, né, e aí, para mim, o que seria vício? E na questão de inadulidade do processo, seria não anular? Só me explica, só para eu poder entender. Vamos lá, um vício, por exemplo, vou lhe dar um vício, o fiscal aponta ali, dá o número das notas fiscais, mas não traz a chave da nota fiscal, para você saber qual foi as notas fiscais, certo? Então, aí é um vício que dificulta o contraditório, a ampla defesa, o cerceamento de direito de defesa. Isso é um vício. Sim, entendi. Tá certo? Se, por exemplo, aqui nós já anulamos autos de infrações aqui, que, pelo menos em parte, que o fiscal só informou o número da nota. Ora, numa nota fiscal eletrônica, um simples número de notas, você não consegue chegar a qual nota que foi. Dificulta a uma empresa de se defender. Então, a nossa Câmara aqui já entendeu, em algumas vezes, em retirar notas fiscais que não vinham com essa discriminação. Outro vício, a acusação e não relaciona nota nenhuma, nulidade, tá certo? Porque como é que você iria saber quais são as notas fiscais? É um outro tipo de vício, certo? Essa por isso que a gente, como não vem especificado qual é o vício, tá certo? Mas veio de forma genérica, tá certo? Toda vida que eu vejo vício da autuação, eu entendo como uma nulidade, tá certo? Entendi. Entendi. Mas pode falar. O que acontece? As notas que ficaram sem escriturar foram poucas notas, correto? Correto. Porque o que eu vejo aí é que foi um erro por parte da contabilidade da época de ter informado, né, de ter passado. Porque é óbvio, hoje em dia a gente tem um sistema que a gente consegue identificar todas as notas que chegam e que saem. É muito mais fácil do que no ano de 2014, 2015, né, que era um pouco mais difícil. Não sei, porque eu vejo aí como um erro, realmente um erro de passou a nota e a pessoa, na época, não fez a escrituração, mas não foi porque a gente quis omitir alguma coisa, né? Até porque a gente também não vende, não teria o porquê. A gente entra e sai, aí seria zero a questão da tributação do ICMS. Então, a gente não teria prejuízo financeiro nenhum. Nesse caso aí, foi realmente um erro da pessoa que fazia parte da escrituração na época, de não fazer a escrituração, porque a gente não teria nenhum prejuízo financeiro aí nesse caso, porque a gente entra com a mercadoria, acreditando no imposto, e sai debitando, então iria anular, não teria o porquê. Tranquilo, doutor André. Amigos, vamos tratar isso como nulidade, pelo menos o vício, tá certo? Em relação à arguição que há vício no levantamento, tá certo? Pelo menos é isso que eu entendi, que o levantamento foi realizado em completo falha e viciado. A doutora Dalcília se manifesta? Sim. Bom, aqui até para colocar a representante aí da empresa, e quando ele fala nisso, ele fala mais no sentido das operações que a empresa realiza, né?
Então, ele não apontou uma falha aqui específica, um vício específico, não. É mais relacionado mesmo à natureza das operações. Eu me manifesto afastando essa nulidade, entendo que o levantamento de falta de escrituração é feito com a comparação entre as notas e a escrita fiscal do contribuinte, que foi feito aqui, de fato. As notas fiscais têm planilha aqui especificando as notas, detalhando por número, pela chave de acesso, valores. Então, eu não identifiquei nenhum vício. O fato da operação da empresa, se ela realiza ou não coisas comerciais, tem mais ligação com o mérito. Eu não vejo que isso tenha interferido no levantamento. Ele não teria que se aprofundar mais do que ele fez. Eu afasto, senhor presidente. Ok. Doutor Tiago. Relator, senhor presidente. Doutor Emerson. Com a relatora, senhor presidente. Doutora França Leite. Com a relatora. Doutora Ivete. Com a relatora. Doutor Michel. Com a relatora. Então, em relação a um possível vício, a nulidade do auto de infração por ter sido realizado de forma incompleta, falha e viciado, a quarta Câmara entende, por unanimidade de votos, afastar. Entende que a autuação foi clara e completa. Nós temos agora o pedido de perícia. Doutora Dalcília, como se manifesta? Eu acho, senhor presidente, pedido de perícia. Não existe aqui nenhuma indicação, o quesito formulado pela defesa ou no recurso sobre esse pedido de perícia, nem ela pontua que aspecto seria necessário ou traz documentos para que fosse verificado algum aspecto que deixou de ser apreciado, teria sido, né, não apreciado. Então, ela não traz sua fórmula de modo genérico, por isso eu afasto com fundamento no artigo 97, inciso 1, que trata do pedido genérico, e o 3, por considerar que os elementos contidos nos autos são suficientes para o convencimento da Lei 15.614. Ok. Foi no inciso 2, ausência de... 1 e 3. Foi formulado de forma genérica, é isso? Isso, e o 3. E os elementos são incontroversos, tudo bem. Doutor Tiago. Relatora. Doutor Emerson. Com a relatora, senhor presidente. Doutora França Leite. Com a relatora. Doutora Ivete. Com a relatora. Doutor Michel. Com a relatora. Então, por unanimidade de votos, foi indeferido o pedido de perícia, por entender que foi formulado de forma genérica e os fatos são incontroversos e os elementos contidos na autuação, no auto de infração, contém dados suficientes para o convencimento dos julgadores. Conforme o artigo 97, inciso 1 e 3 da Lei 15.614. Nós só não resta agora o mérito, certo? E o mérito, nós temos aí a aplicação da penalidade do 123.3G, e a Procuradoria nos trouxe a aplicação da penalidade do 123.8L. Explicando aqui para a doutora Andréa, antes dos debates. O 123.3G, doutora Andréa, sim, ela aplica uma penalidade de 10%. A penalidade que a Procuradoria se manifestou e o parecer é 2%, limitada a 1.000 FIIs ao mês. Certo? Então, reduz o crédito tributário. Vou passar para a conselheira doutora Dalcília, porque a senhora não conhece a legislação e a gente vai facilitar para o entendimento. Sim, porque essa penalidade, essa multa seria em cima da base de cálculo
Ou seria em cima do ICMS destacado? Não, é do valor da nota. Do valor da nota. Vou só passar para a doutora Dalcília, e aí qualquer coisa os conselheiros lhe trazem mais alguns me esclarecem mais. Ok? Doutora Dalcília. Eu gostaria de trazer aqui, antes dessa questão da multa, o argumento aqui da defesa de que ela não realiza a atividade de venda, ou comercializa. De fato, eu olhei na FD dela, a maioria, os valores maiores dela de entrada e venda, ela está registrada com o CFLP de outras saídas e outras entradas. E eu fui olhar no histórico, que essa atividade de manutenção de atividades técnicas relacionadas à engenharia, que ela traz como argumento no mérito, que ela realiza atividades que não são circulação de mercadorias, que essas mercadorias, elas são de terceiros e não dela, e que não entra no estoque. Eu acho conveniente a gente abordar esse assunto para, em respeito aqui aos argumentos trazidos pela empresa, a gente se manifestar e não haver cerceamento ao ponto de vista ao argumento dela. Por isso que eu estou abordando. Eu olhei no histórico do sistema da Cefaz, a época do fato gerador, que é 2014, 2015, o KNAI dela ela não tinha esse KNAI de manutenção de redes nem atividades técnicas. Em 2016, foi a data da alteração, até essa data de 2016, outubro de 2016, ela tinha um KNAI de comércio atacadista de outras máquinas, KNAI principal, também principal, e o secundário de fabricação de máquinas, ferramentas e peças. A razão social dela é CAM Brasil Multisserviços, e as notas fiscais, elas estão com essa denominação, CAM Brasil Multisserviços. Eu, conferindo aqui as notas, para averiguar que tipo de produto era, e já que ela afirmava não ser mercadoria, ou era mercadoria de terceiros, em 2014, tem aqui produtos, tem chaves, os conselheiros quiserem acompanhar, está nos arquivos que a gente recebeu como documentos probatórios. Então, tem medidores elétricos, tem chaves, tem camisa, borracha, pastas, e algumas das notas, como o julgamento singular falou, tratam de realmente faz referência a uma outra nota, dizendo produto em teste, ou produto a ser retornado, mas são produtos que têm um destaque de CMS, a grande maioria deles tem destaque de CMS. E agora, no de 2015, eu achei interessante, eu não sei se isso seria motivo para alguma discussão, que existem notas, eu identifiquei ao menos 3 notas de CMS complementar, que foram emitidas não pela própria empresa, né, ela recebeu essas notas de terceiros, de outro estado, e que na descrição do produto tem escrito ICMS complementar, e umas fazem referência a uma nota, na página 55 tem uma nota de 2014, que ela só teria sido emitida em 2015 com esse ICMS complementar, mas lá no campo informações, ela cita que é referente a uma nota emitida em novembro de 2014. São poucas que estão nessa situação, que eu só identifiquei 3, a grande maioria realmente é de produtos. E aí eu faço assim, já me colocando aqui na meu ponto de vista, que o fato de serem produtos, independente da natureza aqui da operação, se a empresa vai vender ou comercializar, que todos esses produtos têm que serem registrados. É isso que o nosso ordenamento aqui jurídico determina, que a totalidade das operações que entram e saem devem serem objeto de escrituração. E essa questão mesmo desses ICMS, me veio uma dúvida em relação a essas notas emitidas como ICMS complementar.
mas, ao mesmo tempo, elas não foram emitidas pela própria empresa. Eu não sei, até queria ouvir aí os demais conselheiros se isso aí é algo a ser discutido, ou porque realmente existe uma nota, existe um imposto destacado, mas não tem um produto, né? Um produto é uma nota emitida complementando o ICMS de outra nota. E uma delas não faz referência a outra nota, salvo me engano aqui. Queria ouvir antes de me manifestar sobre a penalidade, senhor presidente. Ok, senhores. A palavra está facultada. Alguém, doutores, doutor Presidente. Michel, diga, doutor André. Desculpa, deixa eu só tirar uma dúvida. Foi encontrada uma nota de ICMS complementar que não tem referência nenhuma a outra nota, mas essa nota foi emitida pela CAN na época? Não, ela foi recebida. Elas são notas, aqui a gente está lidando só com notas de entrada da empresa. Sim, de entrada, ok. Não foi emitida pela empresa, entendi. Não, foi emitida a favor da empresa com um imposto destacado. Eu não entendi. Entendi. Ok. Então, a doutora Dalcílio a doutora Ivete pediu a falar. Eu acredito, como é uma nota complementar, né, ela precisa ser escriturada, né, porque como o próprio nome diz, é complementando a operação que por alguma falha na primeira nota, o imposto não veio e essa só veio, se não escriturar, porque ela é válida, né, para efeito de acobertar, né, o destaque do ICMS. Eu acho que não há dispensa nesse caso de não escriturar. Se foi isso que eu entendi que a conselheira relatora aqui está perguntando. É isso, né? Doutora Dalcílio, me tire uma dúvida. Essa nota complementar vem com valor contábil também? Valor contábil? Ela só aconteceu no processo de 2015, certo? E eu vou olhar agora. A de 2014 não tem essa situação. Deixa eu olhar na de 2015. Valor contábil que o presidente fala seria valor, ela tem o valor de base de cálculo e ICMS, ela não tem valor unitário. Ela foi emitida em um CFOP, ela cita o CFOP 6915. E aí, no campo de descrição, ICMS complementar, no campo de descrição do produto, o NCM, ela põe vários nomes aqui, e põe lá na natureza da operação, em cima, nota fiscal complementar de ICMS. Aí, lá, pequenininho, no campo reservado ao fisco, né, nem no campo informações complementares, essa aqui é no campo reservado ao fisco, nota fiscal complementar de ICMS referente à nota 9359, dia 19 de 11 de 2014. Tem 3 que eu identifiquei nessa situação, mas, assim, essa dúvida, senhor presidente, da questão contábil, que o senhor perguntou? Não, é só para saber se tinha valor contábil, porque questão só de aplicação da penalidade, né? Que a escrituração não resta dúvida, né, que é para ser feito. Agora, a nota fiscal da auxílio, ela está com um valor total, ela está com um valor zerado, né? Ela está zerada no valor total. Mas eu acho que também no levantamento, que ele botou base de cálculo, deixa eu olhar na planilha, se eu encontro essa nota. O valor total dos produtos está zerado. É porque ele botou, o objetivo era destacar o ICMS, né? Aí ele destacou o ICMS e aí não colocou nenhum valor nominal. Isso. Tem o cálculo do ICMS e o valor do ICMS. Eu digo isso, doutora Dalcílio, só porque é por causa da penalidade aplicável. Porque se você imaginar uma nota fiscal de R$100 mil, tá certo? R$100 mil, que era para vir com destaque de 12%, 12 mil. A empresa emitiu uma nota fiscal com 5 mil, ficou faltando 7 mil. Aí emite uma nota fiscal complementar do ICMS de 7 mil.
tá certo? Mas a nota veio com 100 e não foi escriturada, você aplicou aqui a multa em cima dos 100 mil, tá certo? Se você aplicar a multa também em cima da base de cálculo do ICMS, a não ser que, por exemplo, um complemento de nota fiscal. A nota fiscal era 100 mil, veio com 80, e ele esqueceu de mandar mais 20, aí aplicou mais 20 mil como complemento de aumento do valor. Certo? É só uma questão de lógica matemática só. É porque você quer dizer, né, presidente, que se a base de cálculo estava na primeira nota, na nota original, eu não vou ter uma base de cálculo para calcular a multa, né? Inclusive, eu só vou ter o ICMS. Fica inviável a aplicação da penalidade, agora que eu estou conseguindo entender o que você está querendo dizer, porque se a multa é 2% do valor da operação, mesmo, né? ou 10, 2, ou se for em ofício, tudo bem, né? Se for em ofício, já não faz muita diferença. Mas, naquele caso, para eu olhar se é 1.000 ofício ou se é menos de 1.000, eu não tenho o valor da base de cálculo para aplicar. Então, realmente, só se fosse um complemento da base de cálculo, mas se for só o complemento do ICMS, ela fica impraticável calcular a multa, né? É assim, se você for pensar por esse lado aí, eu creio que sim. Mas a acusação não é falta de escrituração contábil, né? Aí a nota está zerada, então ela foi só emitida para complementar uma nota anterior. A nota anterior, eu acho que concordo com o presidente, a nota anterior deveria ser um valor, né? E aí foi calculada, foi 100 mil, como o presidente estava falando. É isso mesmo. Aí, na hora de fazer a base de cálculo, errou. Aí ela só fez aí uma nota complementar para complementar o ICMS, então ela está zerada. É, isso mesmo que eu acabei de dizer, né? E assim, não é escrituração contábil, é escrituração fiscal, né, aqui. Senhor presidente, escutar a Dalcília. Eu estava olhando aqui essas notas na planilha de 2015, elas estão zeradas lá, né? Quando a conselheira Francileide falou que não tinha um valor da nota, eu fui comparar, realmente ela está zerada. E quando eu vou para o total, que o fiscal usou como base de cálculo para a multa, é a base de cálculo que está nesse campo em que elas estão zeradas. Então, eu considero que ele não levou em essas operações como multa, elas não estão dentro da multa que está sendo cobrada, apesar de estar na listagem. Que está no meu auto, tá? Elas estão zeradas mesmo. Um total de 525 mil, né, essa de 2015, aí quando ele cobra 10%, ele cobra em cima de 525 mil. Aí ele usa esse valor da nota do imposto na segunda coluna, aí ele totaliza 800 e tantos mil, mas não foi esse valor que ele usou como base de cálculo. Ok, Dalcília, então realmente ele já faz dessa maneira, que é a maneira que realmente não daria para ser feito diferente sem o valor total da nota, né? Seria até haveria uma impossibilidade dele encontrar isso, porque ele teria que pegar em outro campo. Tá certo. Então, vamos dar continuidade aí, doutora Dalcília. Nós temos, então, doutora, essa parte aí, já, você nos trouxe a parte de atividade que ela trouxe, tá certo? Seu posicionamento é que a escrituração tem que ser feita, dependente da atividade, a escrituração na FD, tá certo? E estava com dúvida nessas notas, foram retiradas as dúvidas. Alguém quer debater mais sobre a parte de mérito? Só nos resta... Diga aí, doutora Dalcília. Aí, essa questão do mérito é só para colocar aqui para representante, né, na hora de votar, também para não estender, ou eu posso falar na hora de votar, se o senhor presidente quiser, a fundamentação do meu voto. Posso falar agora, assim, pode ser na hora de votar. Doutora Dalcília, como nós estamos com a advogada, nós estamos julgando 2 processos, a senhora pode se manifestar, eu gostaria que alguém que entende pela aplicação do 8L, tá certo, se manifestasse também, pelo menos em respeito
a presença da doutora Andréa, tá certo? A senhora se manifesta, aí quem não concorda, se não concorda com alguém, vamos dar os dois posicionamentos, pelo menos, ok? Pode se manifestar, doutora Bolsa. Então, assim, o auto de infração, ele foi autuado pelo 123.3G, que na lei 16.258/2017 já abrange a modalidade eletrônica, e o julgador singular também manteve a 123.3G. Então, eu voto pela manutenção dessa penalidade, da 123.3G, com fundamento nos princípios da tipicidade, porque é uma norma que se enquadra exatamente no fato relatado, e o princípio da especialidade, que é uma norma que prevê que a norma específica revoga a geral. Apesar de reconhecer que o livro de registro de entrada passou a integrar o arquivo eletrônico, o que poderia gerar dúvidas em relação a quais normas aplicadas, o Código de Processo Civil prevê que, em caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar, de forma objetiva, os critérios gerais de ponderação e enunciar as razões pelo qual afastam a norma e as premissas fáticas. Então, eu não tenho esse motivo ou argumentos fáticos ou jurídicos para afastar uma norma juridicamente válida, que está ainda em validade 123.3G. Por outro lado, eu tenho argumentos para justificar afastar o 123.8L do parecer, por entender que é uma norma genérica, que não prevalece sobre a específica, e que não tenho dúvida sobre os fatos que ensejaram a obrigação, que a obrigação tributária que foi descumprida é a falta de escrituração, que não se confunde com o dever de informar, que é muito mais abrangente o leque de informações que um arquivo eletrônico contém. Então, eu considero que a simples mudança no meio físico para o digital já foi superada quando a Lei 16.258 incluiu a modalidade eletrônica, ao invés de excluir essa penalidade do ordenamento jurídico. Então, voto pela procedência com essa fundamentação, senhor presidente. Bom, alguém quer se manifestar mais? Só uma dúvida, presidente. 103. Vai, Tiago, pode falar. Só uma dúvida. André, diga. Mas entraria nessa base de cálculo da multa essa nota de diferença de ICMS? Não. Não, porque, como eu estava explicando... Não foi aplicável. Ela não tem valor contábil. Sim, porque é uma nota complementar. É como se você tivesse feito uma nota fiscal de R$100 mil e era para ter destacado 12 mil. Destacou 5. Depois você emite uma nota fiscal para destacar os 7 mil. Se eu aplicar a multa nos dois, nos 100 mil, digamos 10%, 10 mil, aí eu vou aplicar nos 7 mil? Não. 7 mil é um complemento do ICMS que veio com base de cálculo errada só. E não aumentou o valor da mercadoria. Agora, se tivesse aumentado o valor contábil, aí sim. Correto. Não, só para fixar. Ok, entendido. Ok. Eu vou passar a palavra à doutora Ivete. Tinha pedido a palavra agora. O conselheiro Tiago queria falar, eu até... doutor Tiago, então. Doutor Tiago, por favor. Obrigado, senhor presidente. Inicialmente, dou boa tarde a todos, cumprimento o senhor presidente, senhora secretária, todo procurador, demais conselheiros, a senhora representante do contribuinte. Apenas para a gente pontuar, já é um tema bastante debatido aqui nessa Câmara, mas para exemplificar e explicar um pouco para a senhora representante do contribuinte, a discussão aqui agora em voga é com relação à aplicação da penalidade, conforme imposta pelo senhor presidente. Então, inicialmente, o o autuante, ele aplica a penalidade prevista no artigo 123.3G, em que traz uma previsão de uma multa de 10% sobre o valor das operações, que está resultando nesse montante total da autuação, que está em 106 mil, nesse primeiro auto, E o parecerista, muito bem colocado, conforme muito bem escrito no seu parecer, ele descreve que após a Lei 12.258,
de 2017, que trouxe uma nova redação para o artigo 123.8L, ele trouxe uma nova disposição de penalidade, que ele fala omitir informações de arquivos magnéticos ou nestes informar dados divergentes dos constantes nos documentos fiscais. Multa equivalente a 2% do valor das operações ou prestações omitidas ou informadas incorretamente, limitadas a 1.000 FII. Conforme posto pela doutora conselheira, doutora Dalcília, aqui a gente acaba encontrando um conflito entre as normas, né? Em que uma determinada norma traz uma penalidade talvez mais específica para o caso, tratando da ausência de escrituração, com outra norma mais recente, que trata também do erro ou da ausência do erro ou divergência nas informações de documentos eletrônicos, das declarações eletrônicas. Isso há muito tempo já vem sendo debatido após a aprovação dessa nova norma, né, aqui nessa Câmara e no Conselho de uma forma geral, e o entendimento que passou-se a ser considerado, já consolidado no próprio pleno do nosso Conselho, é de que, como essa nova norma, ela também pode abranger essas situações, já que todas as declarações passaram a ser eletrônicas, passaria-se a ser aplicado esse dispositivo do 123.8L, que traz uma penalidade mais branda. Isto com amparo no artigo 112, inciso 4 do CTN, né, que fala que, havendo dúvida quanto à aplicação da norma tributária, aplique-se aquela que for mais favorável ao contribuinte. Como essa penalidade prevista no 123.8L, ela é mais, normalmente, ela é bem mais favorável ao contribuinte, já que ela limita a 2% do valor das operações e ainda traz uma limitação por período a 1.000 FII, que na época do auto de infração, em 2014, estava por volta de R$ 3,20. Então, só para exemplificar com relação a 2014, para representante do contribuinte, neste caso, caso o conselho aqui entenda pelo reenquadramento, a gente reduziria aqui talvez a penalidade de 106 mil para algo por volta de R$ 7.300, ou seja, quase 93% de redução. Isso, caso a Câmara entenda pelo reenquadramento da penalidade, né? Então, também esse é o posicionamento que eu defendo. Não sei se ficou exatamente claro, doutora, mas qualquer dúvida, acho que ou eu ou os demais conselheiros podemos explicar melhor. Eu posso dar uma nota, só para esclarecimento? Pois não. Hoje, né, nessa pandemia que a gente se encontra, né, e até anos atrás, onde aconteceu o fato gerador, né, nesse caso, eu acho que assim, está muito claro que a empresa em nenhum momento tentou omitir qualquer tipo de informação e que realmente foi um erro de escrituração por parte humana, né? E, assim, a empresa hoje, a gente tem muitos funcionários e a gente está numa situação muito delicada, de verdade, né, para manter e para seguir, né? E eu vejo que se a gente for penalizado pelo primeiro, para a gente hoje em dia é praticamente inviável, porque a gente está numa situação complicadíssima, não tem nem o que se falar, né? Mas, assim, só para deixar frisado que em nenhum momento a empresa tentou omitir qualquer informação para ter algum benefício financeiro, para deixar de pagar imposto ou qualquer tipo de procedimento, ok? Só para a gente seguir. Okay, obrigado, doutor André. Doutor Rafael, quer se manifestar? Não, presidente, eu estou satisfeito com a minha primeira manifestação. Ok. Então, esse assunto já é um assunto bem debatido pela Câmara. Nós trouxemos os debates um pouquinho mais profundo em respeito a doutora André. Vamos para nossa decisão. Vou perguntar à conselheira relatora e aí a decisão vale para os dois processos. Certo? Doutora Dalcília, como vota? Eu voto no sentido de conhecer o recurso ordinário, negar-lhe provimento, a fim de que seja mantido a decisão de procedência exalada pela primeira instância, presidente, e a aplicação do 123.3G. Ok. Doutor Tiago.
Presidente, eu abro divergência para conhecer do recurso, dando-lhe, assim, na verdade, dando-lhe parcial provimento para, de ofício, né, determinar o reenquadramento da penalidade para aquela prevista no artigo 123.8L da Lei 12.670, com a redação dada pela Lei 12.258 de 2017. Lei 16.258. Isso, respeitando-se o limite de 1.000 fios por período, em consonância ao parecer da assessoria e manifestação oral da douta Procuradoria. Doutora França Leite. Não, é o Emerson, não? Agora? Doutor Emerson, desculpe. Doutor Emerson. Com a divergência, senhor presidente. Doutora França Leite. Vou com o primeiro divergente. Doutora Ivete. Com o divergente, com a divergência. Doutor Michel. Em atenção à colegialidade, eu sigo a divergência. Ok. Então, a quarta Câmara, por maioria de votos, conhece do recurso, por unanimidade de votos, conhece do recurso ordinário e, por maioria de votos, de ofício, julga parcial procedente a acusação, modificando a decisão singular para a aplicação da penalidade contida no artigo 123.8L da Lei 12.670/96, com a nova redação dada pela Lei 16.258 de 2017. Vencido o voto da conselheira relatora, doutora Dalcília Bruno Soares, que votou pela manutenção da decisão recorrida, confirmando a aplicação da penalidade no artigo 123.3G da Lei 12.670/96, com a nova redação dada pela Lei 16.258 de 2017. Pronto. E aí, o que é que falta? Esses dois processos... Senhor presidente, fica designado... sim, ficando já designado para a elaboração das duas resoluções, o primeiro voto divergente vencedor do doutor Tiago. Certo? Nós temos mais dois processos, explicando para a doutora Andréa, foi pela aplicação do 2% limitado a 1.000 FIIs. Certo? A doutora Dalcília poderia só informar para a doutora Andréa os valores constantes dos pareceres, para ela anotar, se ela quiser. Sim, claro. Ok, vou anotar. Eu só abri aqui o arquivo. Eu faço aqui, se preferir. Já tem, o processo 1283/2018, auto de infração 2018-00844, ele, no ano 2015, o valor a pagar é 9.630,17. E o auto de infração, o primeiro é 2014, seria o valor de 7.319,47. Ok. Só para esclarecer, né, que esse valor aí é a multa cheia, né, e tem um pouco de redução na multa, mas tem os juros, né, sim, assim, para você não ficar com a visão que é exatamente o que está aí, porque na hora de pagar é que você vai ver os juros e a redução na multa. E a redução, né? Ok. E está tendo refis, tá? Está tendo refis agora no estado? Não. Só a prefeitura. Acho que não saiu, não, só a prefeitura. Vocês ainda vão ser intimados, viu, doutora André? Tudo bem. Julgamentos. Nós temos mais dois autos de infrações para ser julgados, que são os autos de infrações de número... Só um minutinho. De número... Processo 1.1280/2018, auto de infração 2018-00841.
e o processo 1.1285/2018, auto-infração 2018-00846. Ambos os recorrentes a 3C SES SA, recorrido célula de julgamento. O primeiro foi julgado, todos dois foram julgados procedentes. No primeiro processo, no processo do auto-infração 2018-00841, a assessoria processual se manifesta pela parcial procedência e no outro pela procedência. Ambos foram julgados procedentes, né? No primeiro, a assessoria se manifesta pela parcial procedência. Com a palavra, a conselheira relatora, doutora Francileite. Boa tarde a todos. Um processo bem parecido com o da auxílio, né? Mas vamos lá. Nos dois processos, né? O primeiro processo refere-se ao ano de 2014, o segundo processo ao ano de 2015, né? Os dois foram constatados que a empresa transportou mercadoria para outra unidade da federação sem a posição do selo fiscal, né? O primeiro processo é um montante de 55.955,07, e o segundo processo é no montante de 215.393,63. Doutora Francileite, transportou ou recebeu mercadorias? Recebeu, desculpa. Recebeu. Recebeu, adquiriu mercadoria de outro estado sem a posição do selo. A penalidade foi o artigo 123, 3M, da Lei 12.670. No primeiro processo, né, o fiscal acostou as notas fiscais, as folhas 10 e 20, 10 a 20, todas as notas, relação, foi aplicada a multa de 20%. E aí entra a defesa, com os mesmos argumentos já listados pela conselheira da auxílio. Ele fala sobre o cerceamento de direito de defesa do contribuinte, fala também sobre, deixa eu colocar aqui, que as mercadorias são de terceiro remetidos para prestação de serviço, de calibração e medição, que as mercadorias não compõem o estoque da impugnante, isso na defesa dele. Da inexistência de descumprimento das obrigações tributárias de natureza acessória, fala do princípio da verdade material, e pede uma perícia, né, técnica e ajuntada de documentos posteriores à perícia. O julgamento de primeira instância, né, afastou e a perícia, pois a fundamentação, não havia fundamentação e que a descumprimento da obrigação acessória, né, foi verificada diante da documentação acostada pelo fiscal e julga procedente. Ele entra com recurso. No recurso, são as mesmas preliminares dos dois processos anteriores, né? Ele pede nulidade do julgamento singular por ausência de motivação. Ele também fala que o levantamento é falho e viciado, e pede também a perícia. O parecerista, né, ele afasta as nulidades e também o pedido de perícia, por ser genérico, e ele dá parcial procedência somente no primeiro processo, que é o processo
de auto de infração 2018-00-841, porque existem duas notas fiscais, que é a nota fiscal 5759, no valor de 1.190, folhas 11, e a nota fiscal 16674, no valor de 4.704, folha 17, por se tratar de notas fiscais de entrada nos estabelecimentos emitidos de São Paulo e Alagoas. Então, eram notas fiscais de devolução de mercadoria. Então, ele faz uma nova base de cálculo, que é a base de cálculo da autuação do processo 2000, do auto de infração, esse que eu estou falando, que é 2018-00-841, a base de cálculo era 55.955,07, ficou em 50.061,07. E aplica a mesma penalidade, que é o artigo 123.3M, e a multa fica em 10.012,21. E este é o relato, senhor presidente. Muito obrigado, doutora Francileide. Com a palavra o doutor Rafael. Presidente, renovando os cumprimentos a todos. A acusação é ausência de aposição de selo fiscal de trânsito em operações interestaduais, em ambos os autos, mais um descumprimento de obrigação acessória em que foi empresa única e exclusivamente a imposição de multa, não houve cobrança de imposto por se tratar de multa isolada por descumprimento de dever instrumental. Os argumentos da defesa são idênticos aos dos dois primeiros autos de infração. A empresa trabalha no sentido de se defender de modo indireto, ou seja, de arguir nulidades de caráter processual, de violação do devido processo, que, no meu sentir, presidente, não se consubstanciaram, né? Todos os autos de infração tiveram um lastro probatório suficiente para viabilizar o exercício de direito de defesa pleno por parte do recorrente, ora autuado. Então, é nessa linha, presidente, que eu vou opinar no sentido de que todas as nulidades sejam afastadas, me reportando as razões que eu já declinei na minha primeira fala, que é no sentido de afastar por não entender que restou violado qualquer tipo de cerceamento do direito de defesa e violação do devido processo. E, no mérito, entendo que a infração, de fato, restou comprovada, e vou opinar no sentido de que o recurso seja parcialmente provido, apenas nos termos do parecer, com relação ao processo auto de infração, número auto de infração 2018-00-841. Com relação a esse, sejam excluídas as notas fiscais que consubstanciam que sequer houve a circulação da mercadoria no âmbito do Estado do Ceará, razão pela qual não haveria, em razão disso, o dever de aposição de selo fiscal nessas operações que sequer tiveram a circularização no âmbito do Estado do Ceará. Mas, com relação às demais operações, presidente, opinar no sentido de que seja confirmada a adesão de primeira instância. É nesses termos, presidente. Muito obrigado. Com a palavra a doutora Andréa. Presidente, eu fiquei um pouco confusa com o que o doutor Rafael mencionou. Deixa eu lhe explicar o que foi que houve. No primeiro auto de infração, nós estamos falando de selo fiscal. Sim. No primeiro auto de infração, o julgador singular julgou procedente
certo? Ok. A assessoria processual, que a Secretaria está fazendo, dá um parecer para a Procuradoria, constatou 2 notas fiscais de entrada, uma de São Paulo e outra de Alagoas. Sim. E sugere retirar esses valores da autuação. Por quê? Porque são notas fiscais de entrada de outros locais. Essa mercadoria não é, tá certo? Então, a Procuradoria desse auto-infração se manifesta da mesma maneira, para retirar pela parcial procedência. Então, o outro é pela procedência, tá certo? A manifestação foi feita para os 2 processos, que ambos são de falta de aposição de selo fiscal de trânsito. Sim, então não seria considerado essas 2 notas? Essas 2 notas seriam... Não é 55 mil, não. Quais são os valores, efetivamente? Só para a doutora entender. O senhor quer que eu diga, senhor presidente? Diga aí para elas 2 valores. São 2 notas fiscais só. O primeiro, eu vou só dizer para ela que o primeiro auto é o valor total, né, da autuação era 55.955,07. Como foram retiradas 2 notas, uma de 1.190 e uma outra de 4.704, a base de cálculo ficou em 50.061,07. E aí a multa que será aplicada será no valor de 10.012,21. Esse foi o parecer, né? Por isso que foi parcial procedência, porque ele retirou essas 2 notas da base de cálculo. Entendi. Ok, doutora André. O outro é pela procedência, o parecer. Só é isso aí. Ok. Pronto, a senhora quer se manifestar? Não, podemos seguir. Ok. Então, com a palavra a conselheira relatora, doutora Francileite. Em seguida, eu faculto aos demais, se alguém quiser. Doutora Francileite, tem as mesmas nulidades, tá certo? Trazidas no julgamento da doutora, nos processos da relatoria da doutora Dalcília, não tem? Tem. Senhor presidente, ele também, no mérito, ele pede pela improcedência, tá? Eu só esqueci de relatar isso. Não, tudo bem. Eu estou só lhe perguntando se tem as mesmas nulidades. As mesmas. Que seja anulado o julgamento singular por ausência de motivação e que o levantamento é falho e viciado. Pronto. Tem também o pedido de perícia, né? Tem o pedido de perícia. Ok. Então, em relação à nulidade do julgamento singular por ausência de motivação, a senhora quer se manifestar? Eu não vou me manifestar, não. Eu acho que a gente já debateu isso. Se algum conselheiro quiser falar alguma coisa, né? A Ivete está levantando o dedinho aí. Doutora Ivete. É o seguinte, eu estava olhando aqui uma relação, são poucas notas sem selo, né, que eu andei olhando, e vi o argumento da empresa. Nós estamos discutindo o processo, não é só nulidade, não, né? A primeira nulidade, depois a gente vai para mérito, né? Mas se você achar que mas pela improcedência... a nulidade a gente já superou, a gente já votou nos outros, né? Por isso que eu estou entrando logo... É porque eu não votei nos outros, porque eu não sabia se tinha a mesma coisa Certo. Eu não tinha lido o da doutora Francileite, eu não tinha visto se não tinha na defesa problema, entendeu? No dado. Como a menina colocou, são duas autuações diferentes, uma era de deixar de escriturar, tá certo? E a outra era por isso que eu não... Certo, então, no momento, a gente vai discutir o mérito ou não pode discutir o mérito? Eu quero só se a conselheira... Voltar às nulidades, não ia passar esse... Pronto. Então, melhor, né? Vamos votar logo as nulidades, então. Nulidade do julgamento singular por ausência de motivação. Alguém quer debater sobre esse assunto? Não? Como vota, doutora Francileite? Afastam a nulidade suscitada. Ok. Doutora Ivete?
Com a relatora. Doutor Michel. Com a relatora. Doutora Dalcílio. Com a relatora. Doutor Tiago. Com a relatora. Doutor Emerson. Com a relatora, senhor presidente. Bom, aí a nulidade do julgamento singular por ausência de motivação foi afastado por unanimidade de votos. Entende os senhores conselheiros que a autuação está motivada. Nós temos uma nulidade por cerceamento pelo levantamento conter erros e vícios. É isso? Em relação a essa nulidade, doutora, como a senhora se manifesta? Senhor presidente, eu afasto, né, inclusive o fiscal acostou aqui no processo toda a relação, todas as notas fiscais, tanto no primeiro como no segundo processo, está tudo bem, vamos dizer, detalhado, materializado, então eu afasto. Ok. Doutora Ivete. Com a relatora. Com a relatora. Doutor Michel. Com a relatora. Doutora Dalcília. Com a relatora. Doutor Tiago. Com a relatora. Doutor Emerson. Com a relatora, senhor presidente. Então, por unanimidade de votos, a quarta Câmara afasta a nulidade em virtude de vícios no levantamento. Entendem que não houve esses vícios, né? Está bem descrito e tem materialidade dos fatos. Nós temos um pedido também de perícia, certo? Como a doutora Francileide se manifesta em relação ao pedido de perícia? Eu afasto o pedido de perícia, porque a autuada não trouxe, né, elementos para que se fizesse uma perícia, então eu afasto. Ok. A mesma do outro, feito de forma genérica e os elementos suficientes. Eu até tinha anotado da auxílio aqui, artigo 1 e 3. 97, inciso 1 e 3, Pronto. Da Lei 15.614. Ok. Doutora Ivete. Com a relatora. Doutor Michel. Com a relatora. Doutora Dalcília. Com a relatora. Doutor Tiago. Relatora. Doutor Emerson. Com a relatora, senhor presidente. Não, por unanimidade de votos, a quarta Câmara resolve indeferir o pedido de perícia por ter sido formulado de forma genérica. Os fatos constantes nos autos são suficientes à formação do convencimento dos conselheiros. Nós temos agora somente mérito, tá certo? E aí o mérito, a conselheira doutora Ivete pediu para, na hora do mérito, começar os debates. Eu vou passar para a conselheira Ivete. A minha preocupação aqui é a gente analisar se dessas operações, existem operações só exclusivas de ISS, como a recorrente vem dizendo, né? Que, no caso, se for a mera prestação de serviço, eu entendo que, inclusive, nós já tomamos decisões aqui nessa Câmara, que não caberia a obrigatoriedade do selo, porque a exigência do selo é sobre operações de entrada com o mercado de mercadorias, né? Se dentre essas notas, elencadas pela fiscalização, tiver notas exclusivas de serviço, eu entendo que deve ser excluída. E também verificar, eu dei uma olhada assim, na relação das notas do primeiro auto, vi que acho que 3 notas só que tem ICMS. Eu não sei se é porque as demais são prestação de serviço, e só essas 3 são de entrada com mercadorias, certo? Se for entrada com mercadorias, aí teria que ver se essas... São quantas notas? Você está perguntando a quem? A mim? O conselheiro relator aí... Eu posso pegar aqui
Tu está aí com o relatório aberto aí, que eu acabei de estou com ele aberto. Do primeiro processo, para que eu anotei aqui, do primeiro processo, são 18 notas, mais ou menos, que é uma nota por cada folha, são 20 folhas, as 2 primeiras é relatório, então são 18 notas. 5, 6, 7, 8, 9, e do segundo processo, são mais notas. Você está olhando para o relatório ou está olhando para as notas? Para as notas fiscais. As folhas 10... 10 tem um 10 relatório. E 10 e o quê? De 10 a 11. São 8 notas do primeiro processo. Certo? Quando você estava falando, Ivete, eu estava olhando as notas, certo? Aliás, antes eu tive, porque quando a empresa ficou alegando lá no processo, que aí eu tive a curiosidade também de olhar os da Auxília, né? Que era prestadora de serviço, eu fui olhar, todos são mercadorias. Todos têm mercadoria, certo? E no descritivo lá das notas, eu também fiquei na dúvida, quando ela ficou alegando que era prestadora de serviço. Tem lá outras saídas de mercadoria, prestação de serviço não especificada em algumas notas, mas a maioria tem dizendo que outras saídas. Vamos escutar a doutora Dalcília. Doutora Dalcília, aí, o que você tem? Eu estava olhando, justamente que eu estava identificando algumas notas no de 2015, aquelas notas que eu falei de ICMS complementar, eu identifiquei elas na planilha também da doutora Francileide. Elas estão aí, que o campo da operação está zerado, só que nesse caso, aí eu fiquei na dúvida se ele tinha cobrado ou não em cima, mas ele também somou por esse valor da coluna de operações para aplicar os 10%, né? 5%. Aí, quer dizer, na hora que ele zerou, ele não entrou na base de cálculo dos 10% da multa. Ele zerou também. Inclusive, as mercadorias, as notas fiscais, essas que você está falando, são as notas fiscais que é só de complementação de ICMS, não é assim? Mas elas não entraram, né, no valor. Zerou. Mas eu estou vendo aqui, a não ser que eu esteja enganado, olhando o relatório enganado. Tem os documentos probantes aí, tem os documentos probantes. Eu estou vendo que tem uma nota da Companhia Energética do Rio Grande, que é serviço, não tem base de cálculo, ICMS. Qual é a... Eu estou abrindo aqui uma nota. CAM Brasil. Folhas 12, né? 12, Eu olhei só uma, estou vendo, botou o olho em cima que é serviço, tem que ver se não tem serviço aí realmente. Não, mas não é serviço não, medidores. É o quê? Medidores. Tá. Medidores. Mas é porque não tem a base de cálculo, né? Ou eu estou olhando errado? Não tem não. É por isso que eu achei que era serviço, desculpe aí, mas dá a impressão que não é uma venda. Porque... Ele colocou como outras saídas, né? Minha nota. E seria isso aí? Que operação seria essa? Deve ser remessa. Remessa para conserto, será? Pois é. Tem algumas notas que são remessa para conserto. Essa empresa na época... Presidente. Vamos escutar aqui um pouquinho a André, por favor. André, para ver se ela Deixa eu só dar uma observação. Essas notas também que contêm mercadorias, todas essas são para prestação de serviço no final. A gente só circula a mercadoria para entrar na empresa, fazer o serviço e dar a saída. Todas as que têm serviço. Ou a nota fiscal para a gente fazer o serviço que é para a calibração do laboratório, ou são notas que a gente recebe de remessa para consertar algum equipamento que a gente fez a calibração, aí deu algum erro na calibração, então volta como conserto. Mas todas as notas que contêm a mercadoria são exclusivamente notas para serviço. A gente recebe a mercadoria, dá a entrada, faz o serviço de laboratório, que é a calibração,
e depois a gente emite nota de serviço. A gente tem, inclusive, como casar essa informação, porque vem um número de equipamentos, a gente faz a calibração e, no final, a gente emite a nota de serviço para o prestador, para o nosso cliente. Então, todas essas mercadorias são realmente para calibração, para prestação de serviço. A gente só recebe a nota e emite para poder circular. Ok, doutor André, obrigado aí pelos esclarecimentos. Remessa para conceito interestadual é imposto normal, né? Está sem áudio, velho. É diferido. Sim. Mas interestadual também? Remessa para conceito, tanto faz. Ele é diferido, tanto faz. Ele tem Por isso que não tem, então, a base de cálculo, então está certo. É assim, porque quando eu falo em prestação de serviço, não, assim, se vier um equipamento para conserto, é um bem que ele realmente tem que passar pelos controles, certo? Eu não estou tirando esse tipo de operação. A minha preocupação aqui é se tivesse nota que a natureza da operação fosse o serviço, não é o equipamento. O equipamento é uma mercadoria, é um bem que precisa passar pelo controle e tem que ser selado, até para saber se esse equipamento vai retornar, se vai, esse aí ela não é dispensada de selo, não. Eu estava em dúvida, quando eu me refiro à prestação de serviço, não é a hipótese que a contadora e a Andréia, né? Andréia, se eu não estiver enganada, está se referindo, não, Andréia. Seria a própria operação ser serviço, certo? Seria uma operação dessa espécie. Se realmente não for, então, eu retiro a dúvida e caberia, sim, o selo, né? A cobrança de selo. Aí vem outro ponto, que é a questão de um atenuante, que a gente teria que ver, que é outra questão que eu vou deixar... O fiscal colocou, doutor Ivete, na informação complementar que não estão escriturados. Pronto, então já respondi. Leiam aí, por favor. Tá bom, é porque eu não olhei, desculpa. Tá. É bom olhar, eu tinha lido, mas é bom os conselheiros verem, porque o presidente só está dando informação de fato. É isso, doutora Francileide, que vem? A relatora, doutora Francileide, tem essa informação? A informação complementar? Tem lá no auto de infração, tem isso. Inclusive, quando ele falou que não estavam escrituradas, né, eu comparei com o processo da auxílio, ver se não eram as mesmas notas, né, mas são notas diferentes. Porque o dela era falta de escrituração, né? Ok. Senhor presidente? Diga, doutora Dalcílio. Essa dúvida que a conselheira Ivete levantou, da prestação de serviço, pelo que eu vi aqui das notas, assim, também pelo meu processo, o que eu vi da operação e do SPED da empresa, essas notas, conselheira, elas são as notas todas de entrada ainda, então a prestação de serviço ainda é um momento anterior à prestação de serviço, né, e pelo que a representante aí falou, essa prestação de serviço vai acontecer, e aí é que vai emitir a nota fiscal de serviço, né, então faz todo sentido assim, então essas notas nenhuma vai ser de serviço. Aí eu vejo a dificuldade da atenuante da 126, porque se for deferimento, já que a maioria remete a conserto, a linha de defesa da empresa é a remessa de conserto, não é caso de isenção, nem de substituição, nem de não incidência, né? É deferimento. Aí não se aplicaria o 126. E o parágrafo 12, que é a outra atenuante, não teria a questão de escrituração. Eu até estava procurando ver se justamente tinha algumas notas que coincidem com as da falta de escrituração, outras não. Seria o caso de algumas não terem, mas também aí tem o imposto zerado. Então, a minha dificuldade de aplicar aí as atenuantes são esses pontos, porque o deferimento, eu não posso afirmar que o imposto não é devido. E a questão da parágrafo 12 está alinhado também com o imposto, já está recolhido, que eu não posso afirmar, e a escrituração, que já foi causa de autuação. Então,
Realmente eu não vejo a minha dificuldade de aplicar atenuante nesse caso. Tá certo, conselheira, tá certo. É porque me veio só a dúvida se existia prestação de serviço na entrada, sabe? Mas, nesse caso, não caberia mesmo, não. Bom, senhores, já tem como, os senhores já têm condições de votarem? Então, como pretendem votar? Vamos votar o primeiro processo, que são retiradas 2 notas, é isso, e aí tem a aplicação do 20%, alguém propôs, eu não entendi, doutora Dalcília, alguém propôs a aplicação do artigo 126, caput? Não, a gente estava refletindo se caberia, já que tem algumas operações que está zerado o campo do imposto. Mas aí entrou a questão do deferimento, são essas operações que ainda vão acontecer, o serviço ainda vai acontecer ainda. Ok, tá certo. Só presidente, aí a preocupação mais com a representante da parte, para ela entender aqui a discussão, porque não fica fácil para ela. Assim, nós temos a penalidade que foi aplicada aí, viu, Andréia? A penalidade específica para falta de selo, que é a penalidade principal, certo? Que é 20%. Só que na nossa legislação, a gente tem algumas atenuantes, que essas atenuantes, ela leva em conta se a tributação e se as operações foram escrituradas, certo? Daí a nossa discussão. Então, no caso, a própria agente fiscal diz que não foram escrituradas. Então, já excluiu a possibilidade da gente aplicar as atenuantes que tem na nossa legislação. Viu? É nesse sentido. Entendi. E tem o 126 também, que diz que quando é mercadoria ou prestação de serviço tributado pelo regime de substituição, não incidência ou contemplado com isenção incondicionada, também tem uma penalidade de 10%. São 2 atenuantes que nós temos. Pronto. Isso mesmo. Então, doutor Tiago pediu para a palavra. Rapidamente aqui, senhor presidente. Renovando aqui os cumprimentos aos demais. No primeiro auto, estava aqui olhando aqui as notas fiscais, acredito que, assim, existem operações que aparentemente não haveria a mesma incidência, né, como aqui tem a devolução de venda, né, de mercadorias a receber de terceiros, e demais essas outras operações em que, conforme a conselheira da Auxílio pontuou, por conta até do CFOP utilizado, a gente não consegue muito bem discorrer qual seria o objetivo final da operação, né, qual é a efetiva operação aqui, se ela está cobertada por isenção, diferimento ou alguma não tributação, né. Então, pode falar. Essa de devolução é exatamente do primeiro processo que você está falando, ela vai ser retirada, essa nota, foi as notas que a gente falou, que é a nota fiscal a 57,59 e a nota fiscal 16674, que é de devolução de mercadoria, ela vai ser retirada da base de cálculo. Ela vai ser retirada porque foi emitida pela empresa de São Paulo e de Alagoas, foi devolução de mercadoria, né? Para eles. É o código 0 lá que eles fizeram, a nota fiscal de entrada da própria empresa, né? A própria empresa fez, e aí foi detectado isso e já foi, ao parecer, propõe retirar. Doutor Tiago, ficou claro isso aí? Sim, é porque eu estou vendo que algumas operações como remessa para teste, produtos com avaria, então, mas acho que ficou claro, sim, conforme a doutora Dalcília tinha pontuado, são operações não necessariamente, na verdade, ao diferimento, né, não necessariamente a isenção, né, das operações. Ok, então vamos para os julgamentos. Doutora Franci Leite, como vota em relação ao primeiro processo? Porque vamos votar em separado numérico, porque são 2, pelo que eu
vi pelas discussões, um vai ser parcial procedente. E, pelo que eu escutei nos debates, mas não posso antecipar decisões de vocês. Como vota a doutora Francileide em relação à auto-infração? Um minutinho, por favor. O auto-infração 2018 00841. Vou pela parcial procedência, né, com a retirada das duas notas fiscais, a nota fiscal 5750, número 5759 e a 16674. Conformidade com parecer. De conformidade com parecer. Ok. Doutora Ivete. Conformidade com parecer. Com a relatora. É. Doutor Michel. Com a relatora. A relatora. Doutora... Me perdi aqui na janela. Doutora Dalcília. Com a relatora. Doutor Tiago. Relator, senhor presidente. Doutor Emerson. Com relator, senhor presidente. Bom, em relação ao processo, em relação a método, a quarta Câmara decide conhecer do recurso ordinário, dar-lhe parcial provimento, no sentido de modificar a decisão de procedente para parcial procedente, em conformidade com parecer e manifestação oral proferida em sessão pela douta Procuradoria do Estado. Temos o último processo, doutora Francileide. E agora vamos decidir o último processo, que é o processo de número 2018-00846. Como vota, doutora Francileide, em relação ao último processo? Voto de acordo com o julgamento de primeira instância, né, pela procedência. Conformidade também com parecer. Manutenção da decisão singular. Doutora Ivete. Com a relatora. Doutor Michel. Doutor Michel. Desculpe, senhor presidente, com a relatora. Doutora Dalcília. Com a relatora. Doutor Tiago. Com a relatora. Doutor Emerson. Com relator, senhor presidente. Então, por unanimidade de votos, a quarta Câmara conhece do recurso ordinário, nega provimento, mantendo a decisão de procedência da decisão singular nos termos do julgamento e do parecer em conformidade com a manifestação oral proferida em sessão pela douta Procuradoria do Estado. Nós encerramos os 4 processos, tá certo? E agradeço a doutora Andréa pela presença. Quando encerrar a gravação, queria que a doutora Andréa permanecesse um pedacinho, porque eu queria falar com ela após a sessão. E agradecendo a todos, né, lembrando que amanhã nós temos mais processos para julgamento, no mesmo horário, e pedindo que todos se cuidem com a doença e que rezem para os nossos irmãos que estão doentes, né, rezando, porque a reza, ela traz benefícios para o nosso coração e benefícios para quem a gente está pedindo por eles. Até amanhã, eu queria só conversar um pouquinho com a doutora Andréa. Obrigado, senhor. Ok. Obrigada, pessoal. Boa tarde.